Boa noite a todos e a todos presentes, em pessoa de Vossa Excelência, nosso presidente, cumprimento todos os colegas vereadores, na pessoa do Antônio, todos presentes no plenário, e do José Branco, todos que nos acompanham pela rede social. Sejam bem-vindos, professores, funcionários da Assembleia Legislativa, da Escola Legislativa, ao nosso município, a esse parlamento. Alguns pontos me trazem aqui hoje. Um é uma preocupação pela desinformação. A desinformação, quando ela não é feita por um representante ou alguém que tem uma autoridade, talvez ela não tenha tanto peso, mas como é feito por pessoas que são escolhidas para representar, ela tem um peso muito grande. Eu digo que quando você tem uma representatividade, você pode pensar tudo, mas nunca falar tudo. Você tem uma responsabilidade. E o nosso estado, recentemente, vive uma desinformação muito grande, até por atores políticos. A desintrusão da terra indígena Uruê-Uauau, ela iniciou o litígio em 1985, quando foi criada. Em 1991, ela foi homologada. E desde lá, então, corre-se um processo há mais de 3 décadas. A sentença saiu em 2020 e a desintrusão foi sendo trabalhada agora, o qual eu repudio a forma como que foi feito, que um caso tem nada a ver com o outro. Ou seja, os nossos parlamentares, as autoridades, quando um processo está em andamento, é o momento de se manifestar, de entrar com peças e informações que a gente discorda. Eles estavam aonde? Dormindo? Porque se fosse Lula, Bolsonaro, se fosse Alexandre Padilha, se fosse o seu João, a sentença saiu em 2020. O judiciário, quando dá uma sentença, ela é executada. Então a gente perdeu para nós mesmos, se é isso que tem tantas desinformações. Abre-se um outro parênteses no nosso estado. Todo mundo agora que levantou a liminar para parar, porque todo cidadão, ele merece o respeito das autoridades. Um abuso de poder é inimaginável. O que foi feito, eu repudio veementemente. Agora, as informações claras, elas precisam ser debatidas para a gente sentar numa mesa de negociação e rever os fatos. Se não foi colocado no perímetro correto, esse processo está rodando há anos. Então vamos para cima. Por que não fizemos antes? Essas informações a gente precisa ter em mente. Abre-se um outro parênteses nesse estado. Quem foi lá e fez acontecer, se você gosta ou não, foi o senador Confúcio. Este processo, a decisão final foi pelo Antônio Barroso, que aposentou recentemente. E ele sentou com Flávio Dino sobre a situação da falta de respeito com os cidadãos de Rondônia com o trabalhador. E ele não é bandido, nenhum daqueles. Precisa ser tratado. Se o Estado errou, ele precisa reparar o erro. Não é com força, com questões e chegar da forma como foi. Agora, não podemos que as informações sejam colocadas de forma distorcida. A gente precisa ser justo. Se a sentença saiu, quem está no poder, que seja no nosso governador hoje, Marcos Rocha, tal, o qual tem sérias situações que eu não concordo com ele também não tem culpa. Saiu uma sentença. Obrigação de cumprir. A forma como foi feito pelo poder de tirar as pessoas, a gente não concorda. Então vamos debater a situação. Agora, a gente não pode deixar parecer que isso aconteceu agora, porque senão a gente vive de política de papagaio, que não tem seriedade nas coisas. A gente, quando é eleito para representar, a gente tem responsabilidades. Aí vira um fator eleitoreiro, que daqui um ano que vem, quem é eleito dessa forma, não vai contribuir nada no Estado, porque não tem compromisso. Então eu gostaria de deixar isso aqui registrado, porque eu não concordo com as coisas, nem por isso eu vou criticar o governador Marcos Rocha, presidente qual que seja, porque é uma decisão judicial que corre há anos. E se a gente errou nesse período, fala o Estado, de não se manifestar nos autos com as informações verdadeiras, também é preciso reconhecer. Agora, a forma como foi tratado os trabalhadores, qual também são trabalhador, eu repudio sim, muito. Não precisava daquilo, não é daquela forma. É o que acontece com a nossa região. Aqui eu quero agradecer o nosso presidente, todo o parlamento. Nós temos um interesse. O que nós estamos fazendo? Toda semana correndo atrás, porque é quando a gente tem como discutir o processo. Porque depois que deu a canetada, não adianta a gente chegar aqui no parlamento e falar, olha que absurdo, mas tu fez o que antes, irmão? Não, eu não sabia. Eu sabia, mas não fui lá, não era do meu interesse. Então a gente tem essa preocupação aqui para se resolver. E é claro, a gente não pode deixar passar despercebido uma situação dessa pela desinformação que eu vejo dos atores do nosso Estado. A gente precisa falar a verdade. E aqui eu quero dizer que não morro de amores pelo governador também, mas se fosse qualquer presidente que fosse, eu ia ter o mesmo posicionamento. Sentença judicial é para ser cumprida. Se você concorda ou não, aí é um outro fator. Boa noite.